Bom dia a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa live aqui hoje, né, sobre a readequação do calendário do nosso ano letivo aí, esse nosso ano 2020, um ano desafiador, né? Eu sou a professora Andréa Dantas, estou aqui no momento diretora da Assessoria de Colaboração e Assistência aos Municípios, da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, daqui de Sergipe, e estarei hoje, nesse momento, mediando os nossos espaços, nessa nossa live. Esse evento, hoje, ele é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura de Sergipe, as Undimes de Alagoas, Pernambuco, Sergipe, com o apoio da Fundação Lema. E nós temos hoje, nessa nossa live, por objetivo, apoiar os municípios desses 3 estados a traçarem estratégias para a regularização da carga horária do ano letivo de 2020. Para nós, né, ajudar nesse desafio, nós contamos hoje com a presença de 2 especialistas que vão estar aqui hoje com a gente, palestrando sobre esse assunto de relevância para todos nós, fazemos educação, que é a professora Cleusa Repúlio, já está aqui com a gente, do programa Formar, e o professor João Cepa, da Fundação Lema. Então, para que a gente tenha uma organização no nosso encontro, a gente gostaria, assim, de compartilhar com vocês algumas informações e propor alguns combinados. Esse nosso evento hoje, ele tem uma previsão de duração máxima de 2 horas. No chat, a gente vai estar compartilhando com vocês o link de acesso à lista de presença. Então, a gente vai estar aí, a nossa equipe vai estar mediando o nosso chat também, acompanhando o nosso chat com a lista de presença. É importante que vocês acessem essa lista, né, que vocês coloquem aí o nome de vocês, o estado, o município ao qual vocês estão representando, estão participando aqui hoje com a gente. Ao final das falas de cada um dos nossos palestrantes, nós iremos abrir um espaço para que as perguntas enviadas via formulário de inscrição sejam respondidas. E para dar início aos nossos trabalhos de hoje, eu passo a palavra agora para a abertura aqui do nosso evento, da nossa live, para o nosso secretário de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura aqui de Sergipe, professor doutor Josué Modesto dos Passos Sobrinho, para que ele possa proferir as suas palavras de boas-vindas a cada um que está hoje aqui acompanhando essa nossa live e aos nossos convidados que estão aqui com a gente também participando da mesa. Obrigado, professor André. Josué. Obrigado, André. Bom dia a todos. Gostaria inicialmente de cumprimentar o nosso companheiro aqui de luta, Tiago Carvalho, da Undime Sergipe, cumprimentar o nosso colega Fábio Guedes, secretário de Educação do Estado de Alagoas. Ainda não tive a oportunidade de encontrar pessoalmente, né, Fábio? Ele tomou posse nesse período aí da pandemia, mas obrigado por participar desse evento conosco, Fábio. Desejo boa sorte a você aí em Alagoas. Eu não estou vendo aí, não sei se tem alguém da SEDUC de Pernambuco, Fred, meu amigo Fred, eu não estou vendo, mas, enfim, cumprimentar a SEDUC de Pernambuco, o Nathaniel, da Undime de Pernambuco, a Undime de Alagoas, cumprimentar e agradecer os colegas, os parceiros da Fundação Lema, certo, que tem nos apoiado nesse momento tão difícil, certo, a professora Cleusa Repúlio, a nossa palestrante, o João da Lema, por esse apoio, certo? Nós aqui em Sergipe temos exercitado o regime de colaboração, e eu sei que Pernambuco e Alagoas têm até uma trajetória bem mais longa que a nossa, o regime de colaboração com os municípios, e nesse momento da pandemia nós exercitamos de fato isso, nós temos feito reuniões regulares com secretários e secretárias municipais
de Educação, organizado pela Undime, com o Tiago Carvalho. Nessas nossas reuniões, nós trocamos as nossas angústias, as nossas expectativas sobre esse difícil período de adaptação das nossas secretarias, dos nossos professores, dos nossos técnicos, dos nossos estudantes, das famílias, a essa imposição da pandemia, esse novo formato de tentar manter a educação viva com qualidade. E está chegando o momento agora de repensar o calendário. Isso é até uma decisão complexa, está passando por consulta às escolas, aos municípios. Já tivemos várias reuniões preliminares e gostaríamos também de ouvir os especialistas e as experiências dos colegas aí dos estados e seus respectivos municípios de Alagoas e Pernambuco. Isso até é isso. O espírito tem sido de trocas, de compartilhamento de experiências, porque ninguém tem uma solução, ninguém tinha um manual para enfrentarmos esse momento. Certo? Muito obrigado aos colegas que puderam participar desse evento. Certo? Lamentavelmente, como vocês podem imaginar, eu não poderei acompanhar todo o evento, mas agradeço muito e peço a Andréia que continue a coordenação aí, Andréia. Obrigado. Muito obrigada, professor Josué. Professor Josué sempre aí nos inspirando aí com suas palavras, tocando aqui o nosso regime de colaboração, efetivando cada vez mais essa colaboração junto aos nossos municípios aqui no nosso estado. Então, a gente gostaria agora de convidar o secretário, professor Fábio Guedes, secretário de Estado da Educação de Alagoas, que também nos brinda hoje com a sua presença. Seja muito bem-vindo aí, professor Fábio. Obrigado, Andréa. Eu queria desejar bom dia a todos e a todas, cumprimentar os que estão aqui nesse evento. É um evento muito oportuno e porque sabemos que estamos num momento e numa quadra muito difícil da história brasileira e mundial, especialmente também aqui para o nosso Nordeste. Cumprimentar o secretário de Educação do Estado de Sergipe, professor Josué, e certamente, professor Josué, estamos mais próximos de nos encontrarmos do que a gente imagina. Eu queria também que o senhor mandasse um abraço para o nosso amigo José Ricardo, que é o secretário executivo da Educação, com o qual eu tive uma excelente parceria enquanto nós fomos presidentes das Fundações de Amparo à Pesquisa, tanto em Sergipe como daqui de Alagoas. Então, em nome do professor Josué, todas as autoridades, e também cumprimentar o professor Rubens Araújo, aqui da Undime Alagoas, e em nome do professor Rubens também cumprimentar todos os representantes municipais e gestores das redes municipais de ensino e educação. Também cumprimentar os colegas e parceiros da Fundação Lema, que têm sido também fundamentais nesse momento, e dizer-lhes que eles têm muito a colaborar conosco, como o professor Josué colocou. Nós não tínhamos uma fórmula, nós não tínhamos um manual, estamos tudo um processo de construção, e certamente esse processo ele vigorará para o futuro, para momentos semelhantes a esse, e ficará realmente registros para a história, para que a gente possa também colaborar com as gerações futuras, caso venham enfrentar problemas da mesma natureza. Não é? Como o professor José colocou, nós temos aqui um regime de colaboração que tem avançado muito nos últimos anos, não é? A própria gestão anterior da Secretaria da Educação, as pessoas do Luciano Barbosa e também da professora Laura, né, deram muita ênfase com o regime de colaboração, e o professor Rubens também tem sido assim o maestro que conduz, junto com a Secretaria da Educação do Estado de Alagoas, o sucesso desse regime de colaboração com as nossas gerências regionais e nossos também gestores escolares, tá? Da rede estadual, que eles têm, de certa maneira, compartilhado problemas, dificuldades, experiências vitórias com as redes municipais, né? Hoje mesmo nós estamos fazendo uma reunião, um seminário em 2 dias, começa hoje, justamente para definir um protocolo de retorno às aulas na rede pública estadual, que também servirá, de certa maneira,
não só de referência, mas também de consulta para os municípios. Então, estamos à disposição para também trocar experiências com outros estados, trocar experiências com os municípios, nesse sentido, e desejar também sucesso aos que vão aqui também nos brindar com a apresentação e também com orientações e sugestões, para que a gente possa enfrentar esse problema, que eu sempre tenho falado, é um problema que ele deve ser enfrentado através de um contrato social. Esse contrato social é o governo, os municípios, nesse caso, os estaduais, a iniciativa filantrópica, privada e também a nossa comunidade acadêmica, tanto professores, como servidores, como também os pais e estudantes. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e tenhamos um excelente evento. Muito obrigada. Eu sou Fábio, né? Sou Fábio aí, que assumiu há pouco tempo a Secretaria de Estado da Educação de Alagoas, né, que está hoje aqui também nos brindando com a sua presença, com a sua participação nessa nossa live. Então, como foi explicado ao início do evento, esta live é fruto de uma parceria com as Undimes de Alagoas, Pernambuco e Sergipe, né, com o apoio da Fundação Lema, e as nossas 3 Undimes, aqui representadas pelos seus presidentes, da Undime de Alagoas, e passo agora a fala para o presidente da Undime de Alagoas, para o presidente de Alagoas, Rubens Araújo. Já trocando você, Rubens, com o Natanael. É que nós fomos para um evento em Brasília e ficamos juntos, Natanael e Rubens, e aqui de Sergipe. Eu queria ter a elegância que o Natanael tem. Natanael é um homem elegante, né? Professor Fábio, prazer revê-lo. Bom, gente, quero inicialmente dar um bom dia muito especial a todos, boas-vindas, né? Virtualmente aqui, saudar e cumprimentar a todos virtualmente, em especial nosso querido secretário de Estado, professor Fábio Guedes, também o professor Josué de Modesto, secretário de Estado da Educação do Estado de Sergipe, meu amigo querido Tiago Carvalho, presidente da Undime Sergipe, o homem que organizou a Undime Sergipe, né? Meu querido amigo Natanael, presidente da Undime do Pernambuco, né? A você, Andréia Dantas, diretora de assessoria, né? De colaboração e assistência aos municípios, né? Bom, inicialmente queremos agradecer à Fundação Lema e a nossa querida Creuza Repolho, ex-presidente da Undime Nacional, a quem eu tenho uma satisfação muito grande sempre em tê-la aqui conosco, mesmo que virtualmente. Eu tive a satisfação, quando já disse isso em outros momentos, de poder ter assumido meu primeiro mandato na Undime quando a professora Cleusa era presidente da Undime Nacional. A ela e a professora Pilar, quando secretaria de Educação Básica do MEC, e a minha querida Márcia Valéria, ex-secretária de Estado daqui do nosso estado, do estado de Alagoas, e a essas 3 mulheres excepcionais, o meu eterno agradecimento pelas conquistas que eu comecei a ter no meu município, no município de Dois Riachos. Então, meu abraço querido. A Fundação Lema, nosso agradecimento pela parceria, e dizer que a Fundação Lema é uma grande parceira no processo de transformação da educação pública, não apenas do país, mas em especial aqui no nosso estado de Alagoas. A prova dessa parceria e o avanço do nosso processo de ensino-aprendizado do nosso estado por meio do projeto Escola 10. No mês de março, com a declaração da pandemia do
coronavírus, o aumento dos casos do Covid-19 no Brasil e em Alagoas, as nossas escolas tiveram que fechar suas portas por tempo indeterminado. Chegamos ao segundo semestre de 2020 sem reabertura. Diante de tanto tempo sem as aulas presenciais, o calendário escolar de 2020 precisou ser readequado por nossos municípios. A Undime Alagoas fez um levantamento com os nossos dirigentes municipais e foi diagnosticado que 70% dos 96 municípios que responderam irão concluir o ano letivo de 2020 agora em dezembro. Esse levantamento nos leva a refletir como concluir um ano letivo de 2020 sem garantir o direito de aprendizagem dos nossos estudantes. Esperamos que esse seminário possa nos apresentar um caminho à luz da legislação para orientar os nossos municípios a adequar o calendário escolar, alinhando o fortalecimento do processo de ensino-aprendizagem dos nossos alagoanos. Desejo aqui um bom seminário para todos e um forte abraço. André, estávamos sem lhe ouvir. A gente agradece ao professor Rubens Araújo, presidente da Undime de Alagoas, pela sua fala, pela sua participação aqui. E agora convidamos o professor Natanael Belém, presidente da Undime de Pernambuco. Bom dia, Andréia, bom dia a todos, bom dia a todas. Motivo de alegria sempre que a gente se reencontra, mesmo que virtualmente, para tratar de educação, né? E educação pública em particular. Gostaria de saudar e cumprimentar também ao companheiro, amigo, secretário de Estado aí de Alagoas, né? O Fábio Guedes, também o amigo secretário do Estado do Sergipe, o José Modesto, agradecer pela presença e por essa oportunidade de estar com a professora Cleusa Repúlio, é uma amiga, né, que construímos ao longo da caminhada aqui enquanto Undime Pernambuco já há algum tempo, né, uma pessoa que já faz parte, né, da extensão da Undime Pernambuco, e cumprimentar também o amigo Rubens Araújo, né, um militante da causa da educação também há algum tempo. Então, é sempre motivo de alegria reencontrar a todos e trazendo, assim, a pauta, uma das variantes muito desafiadora, que é do calendário escolar. A Fundação Lema, né, parceira da Undime Pernambuco também, contribuindo muito com as ações que a Undime vem desenvolvendo também nesse período de pandemia, mas, claro, que a parceria nossa com a Fundação Lema transcende o período da pandemia, né? Já faz algum tempo também que as ações vêm sendo executadas aqui em Pernambuco de forma muito estreita, também muitas ações positivas, né? Com êxito, muito êxito no trabalho, e contribuindo bastante conosco. Enfim, dizer que esse momento ele também é oportuno em razão desse processo de transição, né? Nós estamos em um momento muito crucial do ponto de vista da continuidade do planejamento que as redes até então elaboraram, né? Nós estamos aí no período pandêmico que surge com o fechamento das escolas lá em 18 de março, e daquela data para cá, né, muita coisa, muita aprendizagem também, muitos desafios estão sendo superados, e graças a essa integração de forças, né, de várias Undimes, né, parceiros como a Fundação Lema e
assim como o regime de colaboração também, né, houve a necessidade até de ser mais aguçado essa parceria, esse estreitamento com as secretarias de Estado e os municípios. Mas entendo que esse momento de discussão, né, de proposições, de apresentações de ideias e sugestões que apontam para essa reorganização do calendário escolar é extremamente positivo. Nós não estamos aqui construindo proposições ou daquelas das quais já foram construídas, visando um momento de final de mandato, né? Seja para aqueles que foram reeleitos, né, gestores municipais ou dirigentes das pastas de educação, sejam para aqueles que terão mudança. O momento é de política pública no seu sentido mais pleno, né? Então, política de Estado. Nós precisamos ter muita clareza da garantia da educação, né, como direito subjetivo e humano. Visando essa garantia, não é a pretexto da pandemia que nós, enquanto, né, dirigentes municipais e pessoas que assumiram, né, esse compromisso quando assumiram as pastas de educação, de estar na defesa e nas diretrizes, na construção dessas diretrizes de educação. Então, vejo como um momento, André, todos que estão nessa sala, muito oportuno, professora Cleusa, para que a gente aproveite dessa oportunidade, aproveite da experiência, né, acumulada e desenvolvida por tantos. A Fundação Lema tem presença em todo o país, em vários municípios, em vários estados, e isso vai consolidando algumas proposições que vão nos ajudando. Então, o que eu gostaria de mencionar é que esse momento é oportuno também em razão desse processo de transição. Precisamos dar sequência a um trabalho iniciado nesse período de pandemia e olhar para isso com um olhar muito, assim, comprometedor, né? Quem chega a observar que houve uma construção, essa construção precisa ser dada continuidade, mesmo recebendo adequações, porque não se trata de uma política de um governo que termina, mas de uma política de Estado, que assim deve ser a educação, e mais agora nesse período pandêmico, para 2021. Então, o calendário não se conclui em 2020, né? As lacunas deixadas, os espaços não preenchidos, não necessariamente terminam com o final do ano civil de 2020. O ano escolar pode e deve, né, para ser garantido o direito à educação, adentrar em 2021, 2022 e assim por diante. Então, independe do processo de transição, mas a gente precisa ter um olhar muito assim voltado para esse momento, porque ele é crucial, né? Tudo construído não pode ser esquecido. Então, muito obrigado pela oportunidade. A Undime Pernambuco, a professora Cleusa sabe bem, Andréia, né, nos colocamos aqui sempre à disposição do diálogo, do debate, da construção de proposições que venham a fortalecer o nosso trabalho. Tá bom? Um forte abraço, estamos aqui. Muito obrigada, professor Nathaniel, pelas suas palavras, né? A gente agradece muito sua participação. E agora, finalmente, vamos passar a palavra para o nosso presidente aqui da Undime, do nosso estado aqui de Sergipe, professor Tiago Carvalho. Tiago, aí, seja muito bem-vindo. Bom dia a todos. Bom dia, Andréia, essa mediadora profissional de mão cheia que sempre nos conduz aqui em Sergipe. A todos da Ascan, a todos da SEDUC, quero cumprimentar em nome do professor Josué, secretário de Estado, um grande parceiro da Undime Sergipe, que vem reescrevendo a história da parceria do Estado com os municípios sergipanos. A gente agradece muito por isso, professor Josué. Ao professor Fábio Guedes, aí da Secretaria de Estado da Educação de Alagoas, Rubens Araújo, que além de presidente da Undime, é um grande amigo que eu fiz nesses 4 anos de Undime, professor Nathaniel de Pernambuco, outro grande amigo que ganhei da Undime, né? Além dos vastos ensinamentos que os dois, como professores, que são na essência da palavra, têm passado para a gente ao longo desses 4 anos. Muito obrigado pela parceria e pela amizade de cada um de vocês, né? Saudações sergipanas a cada um de vocês aí de Pernambuco, de Alagoas, que estão conosco aqui nesse evento, né? Saudar todos os colegas, secretários municipais de educação de Sergipe, né? Em nome de quem saúdo os colegas também de Alagoas e Pernambuco, e aos demais profissionais da educação que estão aqui hoje sedentos, né, dos ensinamentos que a professora Cleusa e o professor João Cepa têm para trazer. A professora Cleusa é uma referência nacional em educação, foi nossa presidente nacional da Undime, enquanto presidente da Undime São Paulo, né, deixou um grande legado também na história da Undime brasileira,
da educação brasileira e continua escrevendo essa história aí em caneta de ouro, né? Então, professora Cleusa, professor João Sepa, nosso muito obrigado, né? A Fundação Lema, essa parceira de todas as horas, que tanto nos ajuda, que tanto nos auxilia, se o desafio de estar secretário municipal de educação, secretário de Estado, eles já são naturalmente difíceis, né? Sem o suporte da Fundação Lema e de vários outros institutos que a gente tem como parceiros, certamente essa missão seria ainda mais árdua. Então, a mensagem que a gente quer trazer, aproveitando aí um pouco do que foi dito pelos que me antecederam, aos colegas secretários que irão continuar em 2021 à frente da pasta da educação, né, e aos que irão chegar, o ano 2020 tem sido um ano extremamente difícil, né, todo mundo tem isso já muito claro, mas o de 2021 ele vai se apresentar com um nível de dificuldades ainda maior, porque é a hora do retorno, é a hora de correr atrás do prejuízo, de contabilizar os prejuízos, de estabelecer políticas públicas que possam, de alguma maneira, minimizar esses prejuízos gerados pela pandemia, e, mais do que nunca, a gente vai precisar, de fato, de estarmos unidos, coesos, nesses objetivos de trazer as nossas crianças, os nossos adolescentes, né, de volta para aquele rumo que todo mundo vinha buscando dar, né, no trabalho que desenvolvia à frente da sua secretaria. Então, sejam muito bem-vindos, que tenhamos todos um dia muito produtivo, muito profícuo de aprendizagem, né, e que a gente consiga, de fato, a partir daqui, sair com maior clareza do que é que a gente pode preparar para o retorno das nossas aulas na forma híbrida, como tem buscado se apresentar realmente aí esse novo normal, né, com esse suporte que a professora Cleusa e o professor João Sepa nos darão. Então, um grande trabalho a todos, parabéns, SEDUC, parabéns, UNIME, né, e vamos à aprendizagem, professor André. Um abraço a todos, viu? Muito obrigada aí, Tiago. Tiago é o nosso grande parceiro aqui para o fortalecimento do regime de colaboração aqui no nosso estado. Tiago aí à frente da UNIME, vem fazendo aí um grande trabalho junto com os nossos municípios. Ao tempo também quero agradecer aqui, né, a participação dos nossos secretários municipais de educação, aqui a gente está vendo, que estão acompanhando a nossa live, como também os secretários municipais de educação de Alagoas e de Pernambuco, que também estão aqui, acompanhando esse nosso momento. E quero agora, né, agradecer, dizer que foi um prazer muito grande tê-los aqui com a gente, professores, professor Josué Modesto, professor Fábio Guedes, Rubens Araújo, Natanael, Tiago. É sempre assim um grande prazer para a gente, a grande satisfação, né, contar com o apoio das UNIMES na realização dos eventos, e nesse em especial, né, visando fortalecer, como eu já falei, sempre o nosso regime de colaboração entre Estado e municípios. Então, agora, a gente convida a professora Cleusa Repúlio, tão aguardada, né? Estamos todos ansiosos de professora Cleusa para ouvi-la, né? Para que ela possa agora conduzir a palestra sobre a regulamentação relativa ao calendário letivo agora de 2020. A professora Cleusa Repúlio, ela é mestre em educação pela Universidade Mackenzie, foi presidente da Undime Nacional, né? Como os nossos 3 presidentes aí salientaram, ela foi presidente por 3 vezes, e secretária municipal de educação em Santo André, em São Paulo, e em São Bernardo do Campo, também em São Paulo. Atualmente, a professora Cleusa trabalha como conselheira de várias instituições e consultora do programa Formar, da Fundação Lema. Professora Cleusa, agora é com a senhora. Gente, bom dia. Andréia, muito obrigada. Eu queria dizer da alegria de estar aqui. Eu vou dizer que meu corpo está aqui em São Paulo, mas meu coração está aí com vocês, porque se tem 3 lugares, né, onde eu me sinto em casa, é Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Eu queria dizer porque eu tenho um projeto de vida. Em 10 anos eu devo morar e quero muito morar em Alagoas, Rubens. Já escolhi até o lugar ali, Porto das Pedras, que é feio, né, que é bem tristinho ali, mas estou me organizando muito para conseguir dar conta disso. Natanael, amigo querido, né? A gente tem feito aí durante a pandemia muitas lives com os secretários, e a ideia é sempre poder ajudar. E a ideia de ajudar
vai passar por muitas coisas nesse processo. Eu acho que os 3 secretários e mais os presidentes das Undimes colocaram isso de maneira muito firme, né? Se 2020 foi complexo, 2021 promete muito trabalho. E a gente não pode esquecer que em 2021 nós vamos ter boa parte dos secretários novos, né? Então, a responsabilidade da Undime local e a responsabilidade da Secretaria de Estado aumenta. A gente brinca que uma vez Undime, sempre Undime. Eu sei o que foi a Undime na minha vida quando eu cheguei na Secretaria de Educação, e hoje ela muito mais organizada, né, e com muito mais possibilidades, essa diferença de poder ajudar quem chega, porque quem chega se sente muito sozinho em alguns momentos e precisa ter onde buscar respostas para suas inseguranças. Eu queria deixar isso muito evidente, porque quando a gente assume, né, Rubens, Natanael, dá um frio na barriga, a gente leva um tempo para achar a chave de todo lugar, né, porque é muita chave numa secretaria, é muito papel, e se tem alguém que possa nos ajudar, isso é um alento. Então, a gente está aqui para exatamente fazer isso, né, poder colaborar aí com as Undimes e trazer tudo que a gente vem trabalhando e vendo nos municípios, aqui no Brasil e fora do Brasil. A gente sabe que alguns países estão, entre aspas, na nossa frente na pandemia, então passaram pela primeira fase, segunda fase, agora a segunda onda, e o Brasil também a gente está passando, então nós trouxemos um pouco dessas informações. André, eu queria dizer para o pessoal ficar bem tranquilo, que a gente vai deixar disponibilizado nas Undimes, quem vai passar depois essa apresentação, e a gente quis fazê-la muito completa, para que seja um material de apoio, Natanael, que as pessoas possam consultar esse material depois e usar lá no seu dia a dia com as suas equipes de trabalho. Eu sei que tem bastante gente assistindo, a gente está à disposição depois para tirar dúvidas, para ajudar, para fazer outras conversas, para que a gente consiga tirar todas as dúvidas. Parece que não, mas a gente ainda tem muita coisa para fazer até dezembro, não é pouca coisa, não. Né, diante de tudo que está acontecendo, e a gente também depende de algumas demandas que venham do MEC. Por exemplo, como é que faz as matrículas? A gente vai falar sobre isso. Já abriu o censo? Quais são as normas? O que o Conselho Municipal de Educação precisa fazer? Eu vou pedir, acho que a Ana Luísa está com a apresentação, né, para a gente poder passar. Vamos colocar aí. E só quero justificar, Andréia, que o João está numa fala com o Marituba, lá no Pará. Assim que terminar lá no Pará, a vantagem do Zoom é essa, é só sair de um link e entrar em outro, porque vir de Marituba até Alagoas, ou até Sergipe ou Pernambuco, ia dar mais trabalho. Então, vamos lá. Vocês podem colocar para mim, por favor? Não sei se está com a Andréia ou com a Ana Luísa, para a gente ir seguindo esse roteiro e poder... Deu certo? Isso, pronto, entrou. Então, vamos lá. A gente colocou aqui bem uma palavra que a gente escolheu com todo cuidado, né? Que são os desafios da gestão para o planejamento de 2021. E a gente vai falar os pontos importantes, tanto do calendário escolar, como dos PPPs e do contínuo curricular. O que é esse contínuo curricular, como é que a gente organiza, já que lá nas orientações do Conselho Nacional de Educação só apareceu a palavra contínuo curricular. Então, vamos lá explicar. E a ideia muito é que quem está na gestão esse ano e vai continuar, possa ter essa ideia, né, do que fazer, como fazer e quando fazer. Quem está deixando a gestão precisa passar essas questões para quem entra, né? É a hora da gente ser republicano. Eu sei que eleição é difícil, eu passei por várias. Oposição não é fácil, a gente apanha bastante, né? Estar em governo é sempre um desafio grande, mas bora organizar a nossa vida. Vamos para o próximo, André. E aí, o que a gente vai falar hoje? Qual é a nossa proposta hoje aqui, nesse tempo que a gente tem?
refletir sobre esse panorama de encerramento do ano letivo de 2020, e aqui eu queria fazer uma ressalva da diferença entre ano civil e ano letivo. 31 de dezembro acaba o ano civil, tá certo? Mas nem todos os lugares termina o ano letivo, né? E nós podemos ter, no mesmo estado, municípios com anos letivos em tempos diferentes. Quem conseguiu cumprir as 800 horas do primeiro ao nono ano e no ensino médio em 2020, ok, conclui o ano letivo e conclui o ano civil. Quem vai avançar no seu calendário para 2021, por exemplo, vai terminar em fevereiro, vai terminar em março, para cumprimento das 800 horas, portanto, vai fechar o ano civil, mas não vai fechar o ano letivo. Então, esta diferença é fundamental. E aí, vários secretários me perguntaram o seguinte: mas a gente, então, só faz matrícula para 2021? Quando eu terminar o ano letivo de 2020? Não. A gente começa a matrícula para 2021 ainda em 2020, tá? A única questão é, as redes ficaram com a decisão, né, com autonomia, para reprovação ou aprovação dos seus alunos. Então, a gente precisa compatibilizar essas coisas. E o que me deixou muito contente, né, aí de ver hoje essa organização dos estados e municípios juntos, é muito importante a compatibilização do calendário escolar da rede estadual com as redes municipais. Por que isso é importante? Vamos dizer que um aluno está terminando o nono ano na rede de Maceió. Mas a rede de Maceió vai até fevereiro, final de fevereiro, e o ano letivo só vai começar em março. Mas o ano letivo do Estado vai começar em fevereiro. Como é que fica esse aluno? Ele não concluiu ainda. Então, essa compatibilização de calendário, ainda em 2020, é essencial para a organização dos sistemas. O ano termina e o ano começa, a gente precisa compatibilizar essas datas, para evitar que algum aluno fique solto durante um ano, esperando o próximo ano letivo. E aí, o que a gente precisa fazer? Tem coisas administrativas, tem questões financeiras e questões pedagógicas. As financeiras é fechar o ano de 2020, prestar conta e bora abrir o ano civil, né, de 2021. Quando a gente está falando de currículo, e o João vai se aprofundar muito nisso, nós vamos ter que fazer uma outra conta. O que é que os alunos não aprenderam? Porque ninguém aqui tem ilusão de que a gente conseguiu colocar muitos conhecimentos novos esse ano, gente. A mediação entre professor e aluno é essencial para o aprendizado. A gente pode ter avançado, mas nem de longe como se a gente estivesse lá na sala de aula. Então, essa recomposição pedagógica, ela vai ser essencial para garantir um PPP lá nas escolas e o currículo do Estado junto com os seus municípios. Então, o que nós não podemos esquecer? Que a gente tem que fazer o planejamento administrativo financeiro e um planejamento pedagógico. E aí a gente vai se aprofundar um pouco sobre o contínuo curricular, o que é, como eu faço e de que maneira a gente organiza ele junto ao Conselho Municipal de Educação. Aqui a gente está falando muito com os municípios, né? Então, o papel do Conselho Municipal de Educação é estratégico na aprovação do calendário escolar e na aprovação desse contínuo curricular. A gente está num ano excepcional, então várias excepcionalidades vão ser necessárias para que a gente consiga organizar. E aqui, gente, a ideia é de que a gente possa ajudar, e a gente, que eu estou dizendo, é um DIME, é a fundação, vários atores que estão desenvolvendo materiais junto às secretarias estaduais,
junto às secretarias municipais para ajudar vocês nesse desafio. Ninguém estava preparado para isso, eu queria abrir essa conversa dizendo isso, então ninguém precisa se sentir culpado. A ideia é, como é que a gente resolve? A gente tem vários problemas, várias questões que foram encaminhadas, mas tem saída, sempre tem saída. Então, e as Undimes são essa saída, né? Por que é tão importante? O meu aprendizado, eu fui secretária durante 14 anos e trabalhei mais um ano no Ministério da Educação, a Undime sempre foi um porto seguro. Era lá que eu podia buscar informação, e essa informação era verdadeira, ela estava checada, ela faz a ponte junto com a Secretaria Estadual de Educação, ela faz a ponte junto ao Ministério de Educação. Então, esse regime de colaboração, ele só funciona se a gente estiver disposto a isso. E é isso que a gente quer trabalhar com vocês hoje. E aí, identificar essas oportunidades, a gente vai apresentar para vocês alguns caminhos, e as escolhas são feitas por vocês, né? Podem ter caminhos que sirvam para o município, mas não servem para o outro. Eu tenho muita escola rural. Eu tenho escola em assentamento. Eu tenho quilombola. Eu tenho indígena. E aí, cada município vai ter que se organizar. O que a gente gostaria é de deixar essas opções para ajudar vocês. E, além disso, trazer coletas de outras redes que estão mais à nossa frente e que à nossa frente em termos de pandemia, né? Porque já foram, já voltaram, enfim. Vamos para o próximo. E aí, do que a gente vai estar falando especificamente? A gente colocou, Andréa, todas as informações aqui, por isso que esse pode ser um material de apoio depois para as redes poderem usar com as suas equipes técnicas, né? O que a gente ainda vai ter de impacto de 2020 para 2021? Primeiro, a gente vai ter mudança no calendário, processo de classificação de alunos, cômputo de carga horária. Quer ver uma dúvida que sempre vem? Lá no começo da pandemia, e a gente imaginava, né, em março, que em maio, junho, a gente estaria voltando, e a gente não voltou. E passou maio, e passou junho, e passou julho, e as coisas foram, né, a complexidade foi aumentando. Em alguns municípios, o Conselho aprovou que eles deveriam reconhecer 50% das horas atividades. Eu conheço bem a realidade lá de Pernambuco, que a gente fez muitas conversas lá. E alguns municípios colocaram alguns 25% de validação das horas, outros 50%, e agora estão tentando fechar o calendário anual com as 800 e não está fechando essa conta. Porque lá atrás só considerou uma parte das horas. E aí veio o questionamento: é possível retroceder em reconhecimento de horas? É possível, sim. O Conselho pode fazer isso, desde que o município conseguir comprovar as suas atividades, entenderam? Então, anotem isso, porque muita gente está revendo o parecer, está revendo as orientações para adequar horas que foram dadas anteriormente e que não tinham sido aprovadas ou reconhecidas pelo Conselho Municipal de Educação, porque as pessoas imaginavam que a gente ia voltar. Então, sempre, se eu puder dar um conselho, registrem tudo, organizem tudo, para que a gente possa mostrar e demonstrar o trabalho feito. Mas, Cleusa, tem 20% dos meus alunos que eu não consigo acessar. O que é que eu faço? Primeiro, a gente tem visto redes indo até a casa dos meninos ou meninas e descobrindo que eles mudaram, eles foram embora das cidades e não pediram transferência. Porque aqueles que pediram transferência, né, gente, já foram na secretaria, já buscaram informação. Tem gente que simplesmente foi para outro lugar. Então, isso é muito complexo, é muito difícil de organizar depois administrativamente. Então, uma sugestão é: organizem junto ou os agentes sanitários, os agentes de saúde, ou as próprias equipes das escolas, para saber onde estão esses grupos.
Primeiro porque não é um grupo tão grande, né? Entre 10% e 15%. Então, e às vezes todos são concentrados numa mesma região. Então, mas isso, independentemente, vocês podem computar as horas lá do restante dos alunos. O que a gente vai precisar? Depois, um plano de trabalho junto a esses que não tiveram nenhum acesso. Alguns estados e alguns municípios estão trabalhando com o ensino híbrido, com o retorno de parte dos alunos, principalmente os alunos do 5º ano e do 9º ano, que são as etapas de transição, né? Então, por isso que a gente precisa documentar, precisa ter o Conselho Municipal de Educação como parceiro estratégico para que a gente possa regularizar todas essas ações. A gente da educação, né, tem muito a mania, Andréa, de vai e faz o pedagógico e esquece de organizar o administrativo. Aí depois vem o MP, vem vários órgãos de fiscalização perguntar, mas aonde está escrito que vocês fizeram isso? O que é que vocês fizeram para garantir que as crianças tivessem acesso? Depois, para evitar esses contratempos, então, escriturar todos os documentos da escola e ter todas as resoluções homologadas, tá certo? Tem gente que já está com a última deliberação do Conselho Nacional de Educação. Atenção, gente, essa deliberação, esse parecer não foi aprovado ainda, né? O Conselho apresentou, mas ele ainda não foi homologado pelo MEC. Então, o que é que está valendo? Aquela última, que eu acho que é a 11, é a última que está valendo. Porque nesta que está lá no MEC, dizia que a gente poderia ter aula remota até final de 2021. Então, tinha município e estado se organizando para isso. Esta não foi aprovada. Então, cuidado com a sua organização aí. E sempre que possível, ter o Conselho Municipal de Educação como parceiro para nortear os seus documentos, para evitar aquela coisa de vai e volta, né? Eu mando um documento, o Conselho manda de volta. Eu mando uma coisa. Então, se a gente constrói junto, fica tudo bem mais tranquilo. E aí, o que a gente não pode esquecer? Como é que a gente valida essas 800 horas? Lembra? A gente não pode abrir ano letivo de 2021 se não encerrar o ano letivo de 2020. Aqui estão lá os pareceres e cada sistema de ensino pode organizar a sua vida. Então, eu posso abrir matrícula já para 2021? Pode, claro que pode, e deve, porque precisa saber quantos alunos evadiram ou estão sem vínculo com a escola. Eu preciso saber quantas turmas eu vou precisar organizar para 2021, lembrando que muitas redes, eu conheço bem a realidade de vocês, tem redes, tem professores que os contratos se encerram em dezembro, né? São os que a gente chama eventuais, ou com contrato por tempo determinado, enfim. E aí, se vocês avançam o calendário pedagógico até 2021, mas o contrato dos professores termina em 2020, vocês precisam se organizar para saber qual é a demanda que vai ser necessária para atender o término de 2020 e o começo de 2021. E aqui, né, a gente tem aquela explicação que eu dei sobre validação de horas que já foram dadas. Então, considerar todas essas horas é possível, desde que a gente valide todas as inserções e tenha como provar isso, tá bom? Cada secretaria faz o seu levantamento, diz como é que foi feito e registra isso por escola. O que é importante? Muitas vezes, uma escola conseguiu avançar mais que a outra porque estava num local onde o acesso era mais tranquilo, e a outra está lá na zona rural e tem mais dificuldades. Então, compatibilizar isso dá um pouco de trabalho, mas é importante fazer o registro. Vamos lá para o próximo, André. E aí, o que a gente ainda precisa fazer esse ano? A gente já está no dia 3 ou 4, né? Acho que hoje é 3. 3 hoje, amanhã 4. O que a gente ainda precisa fazer este ano? De acordo com o parecer, então, do CNE,
a rede precisa decidir se vai reprovar ou não alunos. Em nenhum lugar do mundo se pensou em reprovação. Então, eu queria muito, é uma autonomia das redes, né? Cada uma vai poder decidir se sim ou não, mas a recomendação, tanto do CNE como dos especialistas, é de que não haja reprovação. Tá? É recomendação, mas se alguém quiser fazer, vai ter que fundamentar muito este caso, porque depois as famílias podem entrar com ação judicial e dizer: eu não tinha condição, eu não tinha acesso, não foi dada oportunidade. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a reprovação, tanto no que diz respeito à questão pedagógica, quanto o que diz respeito à questão legal. E aí, gente, eu sei que tem muita gente falando, mas se a gente falar para os alunos que não vai ter reprovação, ninguém pega as atividades, ninguém faz, os meninos já desistem. Então, como trabalhar isso, né? Cada rede conhece melhor a sua realidade, mas é importante garantir os direitos. E aí, o processo, então, de matrículas para 2021. Mesmo com alteração de muitos calendários, a gente ainda está esperando, né, um retorno do MEC. O importante é que a gente precisa começar essa chamada pública para a matrícula de 2021. A gente não pode esperar por duas questões. Uma, pelo direito à educação, que é o social. Isso é muito importante, garantir o direito das crianças, jovens e adultos garantirem suas matrículas. E outra, uma questão econômica. Lembrem, o censo escolar é de onde saem os recursos do Fundeb, do PNAE, do PNAT, né, que é transporte escolar, alimentação escolar e a cota do salário e educação. Como o INEP ainda não soltou nenhuma regulamentação, para ser bem conservadores, a gente vai usando o nosso caminho, né? Esse período já era o de matrículas. Então, por quê? Para organizar o censo, que lá em março a gente consolida e valida o censo, né? Mas em março, o ano letivo começando em fevereiro, lembrando que as crianças da educação infantil não precisam cumprir as 800 horas em 2020. A gente ainda não tem nenhuma resolução para 2021, portanto, estão valendo os 200 dias letivos mais as 800 horas, tá bom? A gente não pode esquecer, achar que o contínuo curricular diz respeito também às questões administrativas, porque não é verdade. Tá? As coisas são separadas. E aí, essas verbas vão chegar para nós na medida em que a gente respondeu o censo escolar. Então, em 2020, a gente vai confirmar o censo de 2020, porque as verbas de 2021 são referentes ao número de alunos de 2020. Lembra? É sempre um ano atrás. O número de alunos que a gente recebe é o número de alunos do ano anterior. E o que a gente tem ficado, e acho que as Undimes também, né, imagino, porque a gente sempre fica, e tem cobrado o INEP, né, a Undime sempre cobra o INEP sobre isso, é quando vão sair as orientações para 2021. Isso é muito importante para garantir a nossa organização. Sem essa organização, a gente não consegue fazer com que a rede funcione. Então, vamos cumprir as 800 horas desse ano, vamos registrar tudo direitinho, vamos organizar a nossa vida, olhar os contratos dos professores para que a gente possa avançar. Vamos para o próximo, Andréia, por favor. E aí, depois que a gente resolve toda essa questão administrativa, organiza toda a nossa vida, para onde a gente vai olhar, né? Ou quase que concomitantemente, para o PPP das escolas, porque as equipes gestoras também devem estar planejando o ano junto com a Secretaria de Educação. Quando o João falar sobre o contínuo curricular, as ações que a gente define no currículo, né, e nesse contínuo curricular, é que vão impactar os PPPs das escolas. Né? Na verdade, a secretaria dá o norte, dá a referência e
a gente vai trabalhar nesse processo para garantir que os PPPs da escola tenham coerência. Não dá para a secretaria ir para um lugar e a gente ir para outro completamente diferente. Isso não pode acontecer, e por isso, o principal documento da escola é o PPP, o MEC está usando o PP, né? Projeto Pedagógico, eu ainda sou das antigas, ainda uso o PPP, né? Porque é uma decisão política, de política pública, né? Usar o planejamento da escola, e o que a gente precisa? Em primeiro lugar, combater a defasagem. Então, a gente tem trabalhado muito com o conceito de reposição, de composição, de recomposição de aprendizados, né? Não pode ser recuperação, porque recuperação é quando a gente já tinha aprendido. A maioria das crianças e jovens não conseguiu ainda aprender todos os conhecimentos, e por isso já a gente precisa, então, olhar as defasagens, fazer uma avaliação, a gente vai falar um pouco sobre porquê da avaliação, e organizar esse calendário escolar. A partir daí, o que nós vamos trabalhar em cada uma das unidades escolares? Ler o contexto, como é que cada escola está, e, principalmente, como é que cada escola está impactada. Porque, se a gente não fizer esse olhar, a gente não consegue adequar o PPP para aquilo que é mais importante. Então, olhar o contexto por escola, além de olhar as matrículas, imagina que 15% dos seus alunos não conseguiram acompanhar as atividades remotas. Desses 15%, 10% estão na mesma unidade escolar. Isso é um impacto muito grande na escola, e isso vai fazer muita diferença no PPP dessa escola especificamente. Por isso, o que a gente não pode esquecer? De olhar e avaliar todas essas questões. Quem não conseguiu, aonde ele está, qual é o bairro, qual é a escola, e estabelecer um plano de recomposição para que esses alunos possam alcançar os outros. E a gente também sabe, né, do impacto que tem sido a pandemia nos processos de alfabetização. A gente ainda corre o risco de ter alunos que regrediram nas suas aprendizagens. Além de não avançarem, podem, muito provavelmente, ter regredido nesse processo e desaprender o que já sabiam. E aí, trabalhar num farol, né, que a gente colocou assim, vermelho, verde, amarelo, né, pensando em orientação aos professores. A gente precisa fazer esse acolhimento inicial dos professores, olhar como é que para cada um impactou, né? Para alguns muito mais do que outros. Então, a gente vai precisar recompor, fazer esse acolhimento, todo um trabalho junto à rede, para que, dali em diante, a gente possa avançar. Então, a gente vai ter um período, né, dentro das redes, falando sobre a pandemia, sobre os impactos da pandemia e como é que a gente vai seguir. É muito importante que essa definição seja dada pela secretaria, né, junto com as suas equipes técnicas, para garantir, então, a aprendizagem de todos os alunos e alunas. Então, a partir de agora, a gente vai entrar, Andréa, no próximo, já num contínuo curricular. É muito importante que a gente possa entender esse processo para ajudar todo mundo. E a gente vai partir de que lugar? A gente vai partir de um contexto real dos alunos. O que é contexto real? Como é que a gente iniciou o ano letivo, lá em fevereiro de 2020? Alguns estados e alguns municípios sequer tiveram um mês de férias. Né? Quando a gente parou, foi logo depois do carnaval, alguns municípios estados e municípios tinham se organizado para começar as aulas depois do carnaval. Então, a gente tem muitas cidades que tiveram 15 dias de aula, se tanto. Né? 15 dias de aula é bem pouco tempo até para a gente conseguir dar conta de levantar e avaliar quem eram esses nossos alunos, como é que eles estavam nesse processo e o que é que a gente precisava trabalhar com eles. Então, eu vou entrar nessa primeira etapa, e aí o João depois
vai dar continuidade, porque a gente iniciou o ano letivo com o planejamento curricular. E lembrem, esse ano era o ano de implementação da base. O que a gente estava trabalhando? Com 200 dias letivos e 800 horas. Estava tudo organizadinho, todo mundo com o professor na sala de aula, e aí as turmas organizadas e a gente lá no nosso planejamento normal. De acordo? Todo mundo certo? Nesse meio tempo, chega a pandemia, né? E aí para tudo, e como é que a gente vai encerrar o ano de 2020? Bem diferente do que a gente tinha imaginado, né? A maioria das escolas planejaram as 800 horas em atividades remotas, pouquíssimas redes estão conseguindo voltar em alguns momentos com o que a gente está chamando de ensino híbrido, né? Então, parte na escola, parte em casa. A gente está com muita dificuldade para fazer isso por condição das escolas também, mas também por medo e ainda não liberação por parte dos órgãos de saúde, né? A gente também tem que levar em conta que faz toda a diferença essa questão de como é que a gente está entrando. E, a partir daí, cada aluno ficou, então, com diferentes condições de aprender. O que a gente não pode deixar de pensar, gente, é que cada aluno lá na sua casa, assim como cada um de nós, lidou com a tecnologia completamente diferente, em ações completamente diferentes. Cada um imaginou que tinha mais ou menos condição e, a partir daí, as redes precisaram entrar e foram organizando, então, a vida das pessoas. Eu acho que o João já entrou, né? Aqui, está aqui o João. E aqui, João, você assume... e depois, no final, eu volto para as dúvidas, tá bom? Beleza, Cleusa, obrigado. Desculpa o atraso, eu estava fechando uma outra agenda sobre priorização curricular em Marituba, numa rede municipal, e vim correndo para cá, literalmente. Eu dei um pulo de um lado para o outro. Foi muito rápido, eu só dar o tchau e vim para cá. Então, quero agradecer pelo espaço, né? Imagino que a Cleusa tenha trazido pontos muito importantes sobre elementos acho que da organização administrativa, pontos muito relevantes, desafios que a gente ainda tem em 2020 para resolver, né? E ela estava entrando aqui um pouco na questão do cenário, né, no qual a gente vai atuar, principalmente no planejamento para 2021. Né? Então, já vou aproveitar, deixa e já vou entrando. Né? Então, acho que talvez como uma última mensagem para esse slide que a Cleusa estava apresentando, o bom de fazer as coisas juntos é que, né, um atrasa, o outro vai e o negócio anda bem. Vamos lá. Então, acho que a grande mensagem que esse slide está trazendo é que atuamos em 2020 num cenário muito adverso em relação a princípios que são muito importantes no processo educacional, né? A equidade, o acesso a bons conteúdos, a mediação pedagógica, bons cenários de aprendizagem, né? Todos esses elementos, né, que são muito caros e muito importantes para que efetivamente a gente possa lidar com alunos, estudantes muito diferentes, né? Eu acabei de sair de uma agenda onde se falava muito que alunos diferentes aprendem de formas diferentes, né? E muitas das vezes a escola se prepara para atuar nesse contexto de diversidade. E uma das limitações muito relevantes do ensino remoto é que justamente a garantia dessa equidade, do respeito à diversidade, nem sempre, pelas limitações do próprio sistema, eram plenamente atendidas. Nem tanto pelo planejamento do professor, mas muito pela condição efetiva que o aluno tinha para receber esses materiais, para utilizar os materiais, a questão da conectividade, a questão do entendimento sobre o uso da tecnologia, né? Então, a gente entende que essa aprendizagem aconteceu de formas diferentes, em tempos diferentes, para alunos diferentes, e que a gente costuma atuar em cenários em que a mediação pedagógica do professor é muito mais forte, né? E a gente normalmente estrutura a aula ponto a ponto, minuto a minuto, momento a momento, para que a gente possa estar apoiando os alunos dentro da sala de aula. E, infelizmente,
o contexto do ensino remoto não permitiu que isso acontecesse da forma como as escolas normalmente fazem, né? Então, acho que é legal a gente entender que a gente está partindo de um planejamento num cenário muito, mas muito, muito diferente daquilo que a gente vivia em anos anteriores. E provavelmente as soluções também serão muito diferentes, porque a gente tem uma curva na verdade, a gente tem uma dispersão dos alunos em termos de aprendizagem muito grande. Então, a gente tem um trabalho muito grande de retomar, entender essa defasagem, retomar esse processo, para que a gente possa novamente continuar avançando com todos os alunos, cada um no seu ritmo. Então, a gente tem que entender qual foi o ritmo de cada um, o ritmo possível, né? E nesse ritmo possível, o quanto que eles andaram, o quanto que eles caminharam, né? O quanto que foi possível avançar, né? Então, tem um trabalho de reflexão prévia, que a gente vai falar daqui a pouco, que é muito, mas muito importante para a gente atuar no planejamento 2021, dentro de uma lógica de contínuo curricular, para que a gente possa, de fato, colocar a aprendizagem no centro, né? Porque acho que o planejamento pedagógico, o contínuo curricular, ele tem muito menos a ver com o tempo da organização e muito mais com o quanto que a gente consegue integrar o planejamento de 2020, o que foi até onde foi possível avançar, e trazer esse retrato de 2020 como quase que um ponto de continuação para 2021. Então, o contínuo curricular, acho que já estou entrando nesse ponto, e aí se puder passar o próximo slide, por favor. A gente está falando, né, de contínuo curricular, quando a gente, né, a palavrinha que está nos pareceres do Conselho Nacional, né, é uma sugestão. João, a Andréia está ajudando aqui. Aí, pronto. Opa, André, obrigado. Valeu. Então, acho que feita essa deixa, né, essa fala sobre a importância da gente retomar, né, da gente entender o avanço e as defasagens de cada aluno, esse é o espírito do contínuo curricular. Acho que vale a pena a gente se debruçar uns 5 minutinhos sobre esse conceito, para que a gente tenha uma visibilidade maior, né, um alinhamento maior sobre o que é esse contínuo. Eu sei que isso é uma coisa que tem muita dúvida em relação a isso, né? A gente atua muito no entendimento sobre contínuo a partir da base legal que a gente tem, que são os pareceres do CNE. A gente tem a LDB, né, o artigo 23, que fala das possibilidades de organização do processo de ensino de formas diferentes, sempre no intuito de atender às necessidades de aprendizagem dos alunos. Então, a gente tem redes que trabalham com ano, semestre, ciclo, né? Existe essa autonomia na LDB, desde que a aprendizagem esteja no centro. Então, o que o CNE trouxe como ideia de contínuo é justamente uma recomendação tendo esse amparo legal de que os sistemas podem repensar essa lógica, mas que não necessariamente é uma lógica que vai nos obrigar a colocar o aluno na mesma série por 2 anos. E primeiro que o contínuo não é obrigatório, ele é uma sugestão, ele é uma recomendação. Tampouco ele é uma vinculação obrigatória do aluno em um ciclo. A ideia de ciclo ela está muito mais ligada à organização do planejamento curricular, na lógica dos direitos de aprendizagem que ficaram em 2020 e daquilo que o aluno não aprendeu em 2021, do que a gente pensar em calendário, óbvio, né? Tudo isso tem um impacto na organização de estrutura, de método de ensino, de pensar como é que a gente organiza os tempos do calendário para que a aprendizagem aconteça, mas muito menos a gente, é um calendário único 2021? Não necessariamente. Quando a gente fala de contínuo, a gente está falando de planejamento pedagógico, de planejamento curricular. Como é que a gente integra, acho que vocês têm se debruçado muito sobre as aprendizagens, muitos sistemas, muitas secretarias fizeram processos de priorização curricular em regime de colaboração, por exemplo. Eu sei que Sergipe está aqui, Alagoas está aqui, talvez acho que Pernambuco também está aqui. Eu imagino que, acompanhando um pouco como eu acompanho isso no Formar, são redes estaduais parceiras nossas no programa, e a gente acompanhou muito esse movimento de fazer esses processos de planejamento curricular, de entender prioridades curriculares de maneira integrada, e a lógica é que a gente continue integrando essas prioridades dentro desse planejamento. Então, contínuo não é só olhar para calendário, mas é entender o impacto desse planejamento num calendário onde a gente integra o currículo, integra os currículos.
Então, essa é a lógica do contínuo curricular. Justamente por isso que o CNE fala que ele é uma alternativa, né? Eu até tirei isso de maneira literal do parecer 11, se eu não me engano, não foi do 5, dizendo que o contínuo é uma alternativa desde que não seja possível cumprir os objetivos de aprendizagem previstos no calendário de 2020. E aí, quando eu falo em cumprir, eu não estou falando só eu tive 800 horas, eu ensinei aquilo que estava previsto, mas meu aluno aprendeu, sabe? Então, é uma lógica da gente colocar aprendizagem, né? Obviamente que a gente tem uma necessidade de ordem normativa, de escrituração, e uma questão legal da gente ter validação de horas. E obrigado, André. E que a gente tenha visibilidade do trajeto, da trajetória do aluno. A validação das 800 horas dão clareza para as secretarias e para as escolas de qual foi o percurso formativo do aluno. Eu sei que naquelas 800 horas eu trabalhei um conjunto finito de habilidades, de aprendizagens, de tal maneira. Enfim, isso é um ponto relevante. Mas, quando a gente olha para o contínuo, a gente efetivamente está olhando para um processo mais amplo, né, que tem a ver com a garantia daquilo que estava previsto em 2020 e como é que a gente garante que vencemos essa etapa para que ele continue aprendendo em 2021. Tem algumas perguntas aqui, eu vou abrir aqui o chat. Deixa eu ver aqui. 18. João, acho que no final a gente faz meio um compilado, porque tem mais de 800 pessoas agora. Maravilha, aqui. Então vamos lá. Então, acho que é muito legal a gente ter essa visibilidade do que é o contínuo e o que não é o contínuo. Eu até vou aproveitar e dizer, olha, esse material tem muita coisa, mas a gente não tem expectativa de passar por todos os pontos do material, porque esse material vai ficar disponível para vocês e a gente até tem a expectativa de que ele ajude vocês no planejamento daqui para frente. Então, acho que a gente está balizando algumas discussões mais centrais para a gente ir avançando e a gente tenta acolher algumas das dúvidas no final. Pode passar, André, por favor. E aí, tem um ponto específico que eu acho que é muito caro a essa conversa de hoje. Inclusive, eu tive a oportunidade de ver algumas das dúvidas previamente. E aí, a gente sabe que o contínuo é uma ótima estratégia, mas ela tem alguns buracos no caminho, né, que a gente precisa pensar bem. E o CNE, ele de cara, ele não recomenda que se faça contínuo curricular em anos de transição. Então, do 5º para o 6º, do 9º para o 1º ano do ensino médio. Agora, a gente enquanto programa, né, a gente enxerga e a gente analisa, né, as normativas e entende, né, que a gente está avançando para um processo de integração territorial a partir do regime de colaboração que tem sido muito poderoso. Acho que na medida em que o regime de colaboração se transforma em uma ferramenta de planejamento integrado, a gente consegue olhar para essas transições do aluno, né, na ótica do aluno, né, porque acho que uma outra coisa muito interessante, quando a gente fala do contínuo, o contínuo ele é olhar para o planejamento na perspectiva do aluno. E aí, quando a gente fala da transição, a gente está falando do aluno. O que eu preciso garantir para o meu aluno? Se o meu aluno trocar de rede no 9º ano, ele vai para a rede estadual. E aí, o meu aluno não aprendeu lá no 9º ano, não aprendeu muita coisa, não teve atividade remota, ou teve pouca atividade remota, nós priorizamos o currículo e a gente acha que esse aluno não vai sair com tudo que ele deveria saber. É possível fazer um contínuo entre o 9º e o 1º ano? Se nós formos bem pragmáticos, é possível. Tudo vai depender do quanto que a gente tem uma integração desse planejamento, primeiro, entre redes municipais, porque a gente pode falar de transição, é uma transição para o aluno se ele mudar de rede, porque basicamente ele vai sair de um guarda-chuva de um planejamento de uma secretaria e vai para outro. Então, esse arranjo de planejamento integrado ajuda o nosso aluno a sobreviver a essa mudança de uma rede para outra, de forma que ele possa continuar aprendendo de onde ele parou. E aí, João, é possível fazer isso? Possível mas depende de algumas variáveis. E não é fácil, mas, como eu falei, pragmaticamente é possível fazer um contínuo curricular em regime de colaboração. Isso depende, dentre alguns elementos, de um calendário letivo integrado no território, então que exista um diálogo entre a saída de um aluno de uma rede para outra, e a gente sabe de um esforço muito grande dos territórios de construir calendários juntos. O Brasil todo, a gente tem aí secretarias estaduais e undimes
sentando e construindo calendários de território. Isso é muito poderoso, porque a gente evita que um aluno, né, vamos dizer, tem um aluno que termina o ano letivo dele no 9º ano em março, por conta da paralisação, e a rede estadual começa as aulas em fevereiro. Tem um hiato, tem um cruzamento aí, tem um atropelamento, né, que se não houver um mínimo diálogo de calendário, isso pode inviabilizar ou pode prejudicar o aluno nessa transição de uma rede para outra. Uma outra coisa que ajuda muito nessa transição, nessa mudança de rede, para dar visibilidade sobre as defasagens do aluno, é que se faça uma avaliação diagnóstica quando o aluno chegar na rede nova. Uma coisa muito legal que alguns países fizeram é que quando o aluno sai, e não só outros países, mas tem alguns lugares do Brasil que estão fazendo isso também. Quando o aluno está no 9º ano, por exemplo, a escola insere na documentação do aluno um relatório descritivo, né, um diagnóstico qualitativo, às vezes, na maioria das vezes, dizendo quais são os principais desafios que está levando de positivo, de avanço, e o que está levando de defasagem. Então, pode ser um documento escriturado pela escola que ajuda ao professor, a escola que vai receber o aluno na outra rede, a identificar quais são as lacunas de aprendizagem que esse aluno está trazendo do ano anterior na rede anterior. E, ao mesmo tempo, de maneira concomitante, ou caso não haja esse diagnóstico saindo da rede, saindo do ano, que a gente sabe que é muito difícil, né? Nem todas as redes talvez consigam se organizar para ter um documento como esse, né? É muito importante que exista uma avaliação diagnóstica de entrada desses alunos, principalmente nesses anos de transição. E acho que é uma coisa muito legal que eu vi, por exemplo, no estado de São Paulo, que provavelmente muitos lugares vão fazer, é que a Secretaria de Estado de São Paulo está fazendo avaliações diagnósticas e está compartilhando com os municípios, para que eles apliquem essas avaliações diagnósticas também. E aí acho que isso ajuda a fazer essa triangulação, esse diálogo, né, para a gente encurtar essas distâncias de comunicação entre os sistemas. Obviamente que só ter uma avaliação diagnóstica da entrada não resolve, tem que ter avaliação formativa até o final do ano. A gente tem um desafio de lacunas de aprendizagem muito grande, porque vão para 9 meses de paralisação de ensino presencial. Então, não é uma lacuna, é um abismo. Então, a gente tem que estar ciente que a gente não vai recuperar os alunos só fazendo um nivelamento de fevereiro a abril. A depender do tamanho do prejuízo à aprendizagem, a gente talvez precise pensar em processos um pouco mais longos de recomposição e de nivelamento desses alunos. Então, acho que é uma outra coisa interessante. E impossível pensar contínuo em qualquer situação, inclusive nas séries de transição, se não tiver ação de compensação de aprendizagem. Então, o aluno chegou na rede, tem que identificar a lacuna, a defasagem, e tem que trabalhar com reforço, aprofundamento, nivelamento, aceleração para alunos novos da rede. Então, acho que tem algumas possibilidades, não é uma invenção de roda aqui, mas acho que existe um consenso de que a gente vai ter que usar muito do tempo de 2021 olhando para 2020. E nas séries de transição, né, nesses momentos de transição, isso não é diferente. Então, queria dizer que dá para a gente lidar com a transição também numa lógica de contínuo, mesmo que o CNE não convide os sistemas a fazer. Mas uma ação integrada no território, ou a rede que recebe, tendo esse cuidado de fazer uma avaliação diagnóstica de entrada e trabalhando essas defasagens, pensando o percurso individual do aluno, é bem possível que a gente possa atuar num cenário um pouquinho mais favorável em 2021. E aí, vamos seguir o baile aí. Pode passar mais um slide, por favor. E aí, feita essa primeira ambientação, né, sobre contínuo curricular, eu queria trazer essa lógica de contínuo para uma visão de planejamento 2021. Né? Então, eu queria dizer para vocês que assim, as redes que estão pensando em olhar para 2020 nessa lógica retrospectiva e trazer esse cenário para 2021, isso é o contínuo. O contínuo curricular é a gente integrar as ações, é a gente olhar para 2021 como um bloco curricular único. Bloco curricular, não um bloco temporal, de calendário, não, é bloco curricular. A gente está... A base diz isso para a gente, né? A base, a estrutura da arquitetura curricular da base, ela é toda integrada. Então, a gente já tem como premissa
que se o aluno não aprende alguma coisa em 2020, em algum momento lá na frente ele vai deixar de aprender outra coisa. Então, a gente não tem como, em nenhum momento, mesmo sem pandemia, deixar de ter esse olhar retrospectivo para as defasagens. Então, o que o CNE está fazendo nada mais é do que botar uma luz um pouco maior ainda nessa questão da gente olhar para o percurso do aluno, principalmente naquilo que está travando, está bloqueando, está diminuindo a possibilidade de desenvolvimento dessa estudante, desse estudante. E aí, assim, de uma maneira mais geral, trazendo uma primeira visão geral do que seria importante a gente olhar de contínuo curricular num planejamento pedagógico para 2021, óbvio, né, que isso aqui é um grão de areia no planejamento 2021, mas é um grão super importante, né, porque não adianta ter transporte, não adianta ter merenda, né, e tudo isso ajuda, mas a gente tem um desafio multidimensional, e a aprendizagem é um desses lados desse desafio multidimensional, né? A gente poderia fazer uma live para cada desafio, e a gente está fazendo um especificamente, né, de como é que o planejamento 21, além de olhar para a segurança alimentar, para a segurança física, emocional, como é que a gente olha também para a garantia das aprendizagens, né, que é o foco mais dessa conversa. Então, é até bom dizer isso, porque a gente não está desconsiderando que outras dimensões são importantes. A gente só está trabalhando em cima de um recorte mais específico, né, que é o do currículo e da aprendizagem numa lógica um pouco mais do cognitivo, né? Então, pensar essa dimensão do planejamento de 2020, 2021 é a gente olhar para aquilo que foi efetivamente trabalhado nas 800 horas de 2020. Então, quando eu, escola, gestor escolar, professor, ou a secretaria que tem um processo de gestão curricular um pouco mais centralizado, que atua um pouco mais, é mais prescritivo, ou uma secretaria que é menos prescritiva na gestão curricular, mas que precisa dar boas orientações para as suas escolas, o que ela precisa orientar ou definir? A depender do modelo de gestão curricular. Mas sempre é importante olhar, primeiro, para aquilo que foi ensinado. Então, qual foi o planejamento curricular do ano? O currículo foi adaptado? Ele foi priorizado? Que priorização foi essa? Então, qual foi esse currículo praticado pelas escolas, por cada uma das escolas? Dentro desse currículo trabalhado, o que os alunos aprenderam? Tem um olhar diagnóstico que eu sempre estou reforçando isso em todas as falas. Houve algum... E aí, assim, houve acompanhamento, a gente sabe que acompanhar a aprendizagem nesse momento foi muito difícil, mas a gente sabe que algumas secretarias, algumas escolas conseguiram desenvolver algumas práticas de acompanhamento da aprendizagem, junto com o engajamento, a participação, que são outras dimensões muito trabalhadas nas escolas esse ano, mas quais foram as oportunidades de acompanhar a aprendizagem? Não estou nem falando medir, estou falando de acompanhar. A gente consegue dizer, a partir dos resultados do aluno, ou dos alunos, ou da escola como um bloco, o que precisa ser retomado em 2021? A gente estruturou momentos para esse ano ainda, para que esse retrato da aprendizagem pudesse ser realizado. A gente vê muitas secretarias que estão preparando seus conselhos de classe para que ele seja um momento, talvez o único momento durante o ano inteiro em que vai se olhar para alguma coisa além do engajamento, porque é um momento em que em algumas escolas os professores receberam algumas atividades, já vão ter um compilado do que os alunos conseguiram aprender ou não nesse período. Então, o conselho de classe, por exemplo, é um ótimo momento para que se construa um primeiro olhar diagnóstico sobre o que, de fato, o currículo gerou de aprendizagem nesse ano de 2020, sempre numa expectativa modesta, de que talvez nossos alunos tenham aprendido menos do que a gente gostaria. E eu sempre gosto de trazer o exemplo dos estudos na Europa que têm aparecido sobre resultados de aprendizagem durante o ensino remoto. E eu sempre dou o exemplo da Holanda. A Holanda tem, dentro dos países da OCDE na Europa, a melhor estrutura de conectividade, a melhor estrutura tecnológica de professores e alunos. Então, os alunos tiveram acesso à tecnologia, tiveram acesso à plataforma, tinham internet, tinham tudo. A Holanda ficou 8 semanas com interrupção de aula presencial. O que os papers e os estudos estão mostrando é que, na maioria dos casos, a curva de aprendizado não aproveitou 50% daquilo que foi trabalhado nessas 8 semanas.
Então, num modelo muito próximo do ideal, onde as condições materiais que a gente sempre brigou o ano inteiro para que tivesse, nesses modelos a aprendizagem também não aconteceu. Óbvio que temos questões mais específicas lá que talvez expliquem isso, e aprofundando o estudo a gente encontra. Mas a comparação que eu quero fazer é que a gente está falando de um sistema que ficou 8 semanas sem aula presencial, estamos falando do Brasil, que está há 9 meses sem aula presencial na maioria dos territórios. Então, há de se pensar que o olhar do diagnóstico ele é muito mais relevante para a gente no Brasil, talvez, né, e o tempo de recuperação para a gente vai ser muito maior do que a gente talvez precise, a Holanda precise, né, talvez a França precise. Né? Então, os tempos de nivelamento e recuperação lá vão ser menores do que o nosso. E a gente tem países na própria América do Sul que estão considerando que eles só vão retornar ao currículo real, o ritmo curricular ideal, em 2022. Então, é complicado. Então, acho que é importante a gente ter esse olhar retrospectivo e entender o tamanho do nosso desafio. E aí, olhando para o planejamento de 2021, a gente entender quais são as estratégias de diagnóstico que a gente pode fazer para 2020, para a gente entender o que não foi consolidado, estabelecer dentro do diagnóstico quais são as ações de reforço e aprofundamento, né, e nivelamento dos alunos, e também há uma necessidade, né, já que a gente tem algum horizonte de a gente continuar usando o ensino híbrido no ano que vem, a depender da legislação nacional, de como é que a gente melhora a oferta das experiências de aprendizagem. Então, os alunos eles vão continuar no remoto, no híbrido, caso haja a base legal, a gente não pode cometer os mesmos erros de 2020, não tem que ter uma melhoria incremental desse processo. Pode passar o próximo slide. E aí, para a gente fechar o nosso pacote, eu queria trazer para vocês aqui um pouco do que a gente notou, né? Já que a gente está falando de planejamento, né, de olhar para calendário, mas também olhar para o planejamento pedagógico de 2021. No programa Formar, na Fundação Lehman, a gente, dentro do time de especialistas, fez alguns estudos sobre alguns princípios que foram muito importantes em redes que já tiveram que planejar um ano letivo novo durante a pandemia. Né? O calendário nos Estados Unidos, na Europa, é diferente. Então, no meio do ano, alguns sistemas tiveram que, durante a pandemia, planejar um novo ano letivo. E esse planejamento, assim como o nosso planejamento, também é ancorado em princípios, em prioridades. Né? E quando a gente olha as prioridades que esses países e esses estados, né, no Canadá, nos Estados Unidos, nos países europeus, eles elencaram para nortear o planejamento e a orientação das escolas, a gente encontra alguma sinergia e alguns pontos de contato. E aí eu vou passar rapidamente por esses pontos, porque eu sei que o meu tempo está acabando. Então, o que foi muito relevante ao cruzar esses planejamentos e essas diretrizes que esses países fora do Brasil, né, por mundo afora, desenvolveram? Primeiro, existe uma grande preocupação com a preservação da saúde física e emocional da comunidade escolar, e isso se desdobrou em várias possibilidades de ação para trabalhar isso. Uma necessidade de melhoria do acesso dos alunos às atividades, flexibilidade do ensino, melhoria do repertório com múltiplas estratégias de ensino e autonomia das escolas para transitar entre os diferentes modelos de acordo com as condições sanitárias, de acordo com as condições epidemiológicas. E é o que a gente está vendo por aí. Né? Uma outra coisa que ficou muito forte nas diretrizes desses países, preocupação com equidade, diversidade e justiça social. Né? Como é que a gente consegue retomar, né? Como é que a gente consegue recuperar esses alunos que sofreram tanto nesses contextos de excepcionalidade. Né? Foco no progresso dos alunos e na recuperação das aprendizagens. Todos os países estão elencando uma boa parte do tempo do próximo ano letivo em trabalhar a recuperação de aprendizagem e fazer trabalhos de diagnóstico, sejam avaliações de rede, sejam trabalhos específicos de avaliação dentro da escola com processos contínuos de recuperação. E, por último, uma preocupação muito grande em pensar soluções personalizadas para os alunos ou para grupos de alunos, que foi como a gente falou, tem um nível de dispersão muito grande na pandemia e essa dispersão vai gerar também uma defasagem bem dispersa. Né? Então, tem um trabalho de entender cada percurso do aluno, aonde cada aluno avançou e como é que a gente coloca, reaproxima, e isso vai levar a estratégias para, talvez algumas redes consigam pensar estratégias para trabalhar cada aluno, planos de recuperação específicos,
atividades específicas, agrupamento de alunos com dificuldades em comum. Então, a gente vai ter um desafio também de olhar para como que a gente atende a defasagem e recupera o aluno, considerando essa dispersão de defasagens. E, obviamente, que transversal a todos esses elementos é um desafio que a gente vai ter que incrementar. E a gente incrementa com recurso, né? Então, talvez a gente precise pensar em realocação de recursos, investimento, melhoria de tecnologia. Então, isso é um desafio. E aí, o nosso último slide, para a gente fechar a conta efetivamente, é um resumo. Isso aqui é um resumo do que a gente falou aqui nesses slides, né? Então, para a gente olhar 2021 numa perspectiva de contínuo, o que isso significa? Significa que a gente tem que ter uma visão integrada do cenário de 2020 e das necessidades de 2021. A gente tem que entender as potencialidades e limitações com muita seriedade e responsabilidade do que foi trabalhado e compreendido pelos alunos em 2020. A gente não deveria subestimar as defasagens dos alunos e nem superestimar o quanto que os alunos foram capazes de aprender. Então, focar no diagnóstico, medir esses avanços, né, e defasagens desse período de interrupção e planejar e construir diretrizes para o ano letivo de 2021. Então, acho que nesse ano, né, tem um desafio da gente atuar num cenário muito difícil, muito complexo, e quanto mais as escolas estiverem embasadas, né, tiverem diretrizes claras, isso vai ser muito importante para que elas possam atuar com autonomia, com a flexibilidade, fazer uma boa leitura de cenário, mas com base nas orientações e as diretivas de cada secretaria. E essas diretrizes, né, com base nessas experiências internacionais, elas apontam para acolhimento e segurança da comunidade escolar, flexibilidade da oferta e melhoria da infraestrutura, recuperação das aprendizagens e resolução das lacunas, e equidade, que é olhar para o desafio de cada estudante. Peço mil desculpas que o tempo é muito curto e há muita coisa para falar, mas acho que fechando aqui a gente vai ter algum bloco de perguntas, então quero agradecer aí aos Undimes, né, por estarem presentes, secretários, a Andréia, que me ajudou aqui, a todo mundo que está organizando o evento, e a Cleusa também, que é minha parceira de longa data no programa Formar. É isso, gente. Obrigado. Andréia, agora você disse, a gente consegue responder algumas, a gente deixou aí, Andréia, os contatos, tá? Porque tem algumas que são mais rápidas, né, João? Que é mais sim ou não e tal. Se a gente pode fazer essas e aí depois a gente encerra. Tudo bem, Andréia? Sim, professora Cleusa. Eu só queria dar as boas-vindas ao professor João, né? Ele entrou aí rapidamente, já foi logo iniciando a fala. Perfeito, professor João. Eu só queria salientar para o nosso público, né? Quem é o professor João? Acredito que todos também conheçam, mas a gente vai falar aqui. O professor João Cepa é mestre em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi assessor de apoio curricular e educação ambiental da Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo e atualmente também trabalha como consultor da Fundação Lema. Então, assim, a grande satisfação nossa também tê-lo hoje aqui com a gente, viu, professor João? Muito obrigada por ter aceito o convite, né, por estar aqui hoje também compartilhando um pouco, né, sobre essas nossas dúvidas acerca do término do nosso ano letivo. É uma dúvida que a gente sabe que nós temos aí por todo o nosso país e quem dirá até pelo mundo afora, né? Porque a pandemia não foi só aqui no Brasil, a pandemia aconteceu em todo o nosso planeta. Então, a gente sabe que essas questões de terminalidade de calendário devem estar assolando aí o mundo afora. Então, a gente agradece muito a fala da professora Cleusa, do professor João. A gente acompanhou aqui no chat que nós temos, assim, aqui dezenas de perguntas, mas nós não temos agora, né, como respondê-las. Professora Cleusa, professor João, não tem como agora responder todas, mas como ela bem colocou, né, ela vai tentar, junto com o professor João, ver mais essas mais diretas, tá certo? Então, a gente vai deixar mais uns 5 minutinhos, professora Cleusa, professor João, para que vocês possam concluir aí e tentar responder algumas dessas dúvidas dos nossos colegas que estão acompanhando hoje aqui com a gente. Então, vamos lá, André. E depois a gente pode até tentar fazer uma antes do final do ano, para todas essas dúvidas, enfim. Mas vamos lá. Primeiro, né?
como é que fica a nota dos estudantes? Normal, conforme vocês forem atribuindo notas às atividades remotas, os alunos vão tendo as suas notas, sem problema nenhum. A questão para o histórico escolar, eu acho que cada rede vai organizar, né, dependendo do seu calendário, e seguimos a vida normal. Como fica a aprovação automática? A escolha é da rede, né? Como é que ela vai promover a aprovação e se haverá reprovação. Se ela trabalha com aprovação automática e com retenção ao final dos ciclos, ela vai se organizar agora e vai ver isso tudo com aprovação do Conselho Municipal de Educação, tá bom? Depois, uma pergunta: como fica o ano letivo da educação infantil creche? Não fica, né? Foram os alunos que não foram liberados, tanto das 200 horas, dos 200 dias letivos, como das 800 horas. E aí tem uma pergunta junto com essa que diz o seguinte: mas a Cleusa não falou sobre a liberação dos 200 dias para 2021, é porque ela não existe, não está liberado menos que 200 dias e nem as 800 horas em 2021. Vamos aguardar, eu imagino que o Conselho Nacional de Educação tenha mais um parecer, então dá para a gente aguardar e fazer uma conversa. Em relação às perguntas sobre calendário, compatibilidade de calendário escolar, Andréa, acho que cada estado vai conversar junto com a sua Undime, né? E aí promover, então, esses encontros, porque não há uma regra geral. Cada estado e cada município vai organizar o seu calendário, tá bom? Vieram algumas perguntas até em relação ao contínuo curricular, mas a gente está disponibilizando a apresentação, disponibilizamos aí os contatos, é para não segurar mais o pessoal, né? Porque já foi aí uma manhã de muita informação, né, André? Queria muito agradecer a oportunidade, dizer o quanto eu gosto aí das 3 Undimes, das secretarias de Estado, e me colocar à disposição sempre de vocês, tá bom? Obrigada. A gente que agradece, Cleusa, por estar aí hoje com a gente aqui, compartilhando desse momento, né, pela sua disponibilidade em participar com a gente. E quem sabe, né, a gente tem aí mais um momento ainda esse ano. Aqui no nosso estado, aqui em Sergipe, a gente vai ter, sim, um momento em que nós vamos estar reunindo os nossos secretários municipais de educação por diretorias regionais. A gente já teve um primeiro ciclo de reuniões lá em meados da pandemia, e agora a gente tem também organizado já um cronograma para que a gente possa retomar um segundo ciclo de reuniões, onde a gente vai estar fazendo esses encontros por diretorias regionais e os secretários municipais de educação dos municípios jurisdicionados a cada uma dessas diretorias regionais, justamente para tratarmos acerca da terminalidade dos calendários letivos. Agora, vamos passar para o professor João, para que ele faça também as suas considerações finais. Bom, André, obrigado, né? Quero reforçar o agradecimento pelo convite, né? A minha passada rápida, relâmpago por aqui, foi uma questão de agendas, mas eu acho que conseguir passar um pouco da complexidade. É um tema que realmente está na mente de quem está pensando o ano letivo de 2021, e que bom que, né, que as Undimes, né, que os secretários e secretárias estão com isso no radar. A gente tem tido cada vez mais fóruns falando sobre o currículo, sobre a aprendizagem. Eu acho que a pandemia trouxe, né, acho que a gente teve um momento muito bacana de falar sobre a aprendizagem no momento da base, né, e eu acho que a pandemia ela acabou sustentando, depois que a gente, né, se falou muito de normatização, depois da estrutura da oferta do ensino remoto, né, e depois, quase como uma etapa consequente, falar do recheio desse processo, que é a aprendizagem. Então, a pandemia, né, de todas as coisas ruins que ela trouxe, são muitas coisas ruins, ela trouxe uma necessidade da gente pensar o lugar da aprendizagem, o lugar do currículo nesse momento, né, e do que faz sentido e como que os sistemas precisam se adequar, do ponto de vista da organização curricular, das aprendizagens previstas, de forma que a gente possa, né, colocar, acho que o princípio base do currículo, que tem que ser vivo, ele tem que preparar as pessoas para a vida, para os desafios do século XXI. Né?
Então, acho que é muito legal e agradeço e que a gente tenha outros fóruns para talvez entrar em detalhes, né? Isso aqui é um labirinto, né? Então a gente pode entrar em vários lugares para falar de temas mais específicos. Então é isso. Obrigado a todo mundo e fico à disposição. Como a Cleusa falou, tem nossos contatos no final da apresentação. Qualquer coisa, estão aí. Muito obrigada também, o seu João. As contribuições, tanto do professor João quanto da professora Cleusa, tenho certeza que hoje, essa manhã, né, recheada com todas essas contribuições, vai facilitar, né, vai ajudar bastante os nossos secretários municipais de educação e as equipes das secretarias de educação como um todo, né, já que essa tem sido assim uma recorrente pergunta que nós temos sempre respondido a cada um deles, eles solicitando da gente esse apoio, esse suporte, para que pudessem ter um momento para tentar ali tirar dúvidas acerca dessa terminalidade mesmo do ano letivo de 2020. Então, agora também nós ainda estamos aqui com professor Rubens, presidente da Undime de Alagoas. Professor Rubens, também para fazer suas considerações finais. Andréa, só gratidão. Eu acho que essa é a palavra. Dar boas-vindas aí, mesmo que no final, ao professor João, sei dos compromissos dele, que não são fáceis, né? E nesse momento é muita coisa para se fazer. Mas parabenizar a professora Cleusa pela excelente explanação aqui durante todo o nosso encontro virtual, né? Eu estava aqui conversando com a minha equipe, está assistindo aqui na sala de reuniões e ali encantado, né? Aí sempre a gente fica só olhando a cabeça balançando, sinal que a coisa está certa, sinal que a coisa está boa, né? As explicações da professora Cleusa estão sendo bem recebidas. E isso eu tenho certeza que foi no nosso estado, no estado do Pernambuco e de Sergipe, né? Então, assim, agradecer essa parceria, dizer, professora Cleusa e professor João, que conte com a Undime Alagoas, conta comigo, conta com os nossos colegas de Alagoas, né? E, assim, essa contribuição de vocês para conosco, secretários municipais, ela é muito bem-vinda. É um momento que vai enriquecer o nosso trabalho nos nossos municípios grandemente, né? Então, muito obrigado. Contem sempre conosco e comigo, e com a Undime Alagoas. Muito obrigada, professor Rubens, aí, pela parceria, né? Professor Rubens, que é presidente da Undime de Alagoas. Nós contamos também hoje com a participação do presidente da Undime daqui de Sergipe, professor Tiago, professor Natanael, também lá de Pernambuco, com os nossos secretários de Estado da Educação, tanto do Estado de Alagoas como o nosso aqui, do Estado aqui de Sergipe, nosso secretário, o professor Josué, participou também com a gente aqui da abertura, né? E agora o que nós temos é agradecer a vocês, né? Agradecer imensamente a participação de todos os nossos convidados que estiveram aqui hoje com a gente nessa mesa, como também de todos vocês que estão até agora acompanhando, né, essa nossa live. Nós temos certeza que a fala de professora Cleusa, de professor João, contribuiu e vai contribuir muito, né, para a terminalidade, para que a gente possa organizar essa terminalidade do nosso calendário letivo, agora 2020, e agradecer, né, a palavra é gratidão mesmo a cada um de vocês, em especial a professora Cleusa e o professor João. Gostaríamos de ressaltar, né, que esta live foi apenas uma das ações que estaremos realizando para apoiar os nossos municípios a traçar estratégias para a regularização da carga horária do ano letivo de 2020. As secretarias estaduais de educação e as Undimes aqui representadas reafirmaram o seu compromisso com o regime de colaboração e com a construção de uma educação pública de qualidade. Agradecemos também à Fundação Lema por todo o suporte na operacionalização desta ação, né? Foi essencial para que a gente conseguisse essa parceria, né? Esse apoio da Fundação Lema foi fundamental. E, mais uma vez, muito obrigada a todos e a todas e tenham um excelente bom dia. Tchau para vocês.